Esta noite nós vamos ler no capítulo 11 de Números, nós vamos iniciar uma nova série. Na verdade, eu estou trabalhando para chegar no livro de Deuteronômio, mas eu pensei que seria bom criar um pouco do contexto para esse estudo. Nós vamos então ler um pouco no livro de Números, progressivamente aproximando do livro de Deuteronômio, até porque existe conhecimento bastante razoável, geralmente, do que aconteceu no Êxodo, mas não tanto do que aconteceu no período depois do Êxodo até ao final daquele período em que eles entraram na Terra Prometida. Então nós vamos fazer um pouco de estudo nessa parte do livro de Números, hoje lendo o capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu contra eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o coziam, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como uma ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual eu estou, e tu dissestes: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor?
Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Ataavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Essa passagem que lemos é uma passagem que nos narra um incidente que aconteceu precisamente 2 anos, 2 meses e alguns dias depois do Êxodo. O que acontece na cronologia dessa parte da Bíblia? O povo de Israel esteve no Egito durante longos anos, mais de 400 anos como cativos. Ali clamaram a Deus por libertação. Por fim, Deus os libertou através do ministério de Moisés, que foi enviado ali, fez as maravilhas do Senhor para quebrantar o domínio dos seus senhores e os trouxe para fora. Quando chegaram para fora, Deus instituiu com eles a aliança, fez um pacto com a nação, lhes deu a sua lei, isso no Sinai, onde, mesmo naquela época, eles começaram já a se rebelar contra o Senhor. Mal fizeram eles uma aliança com Deus e logo a quebraram, começaram a praticar a idolatria. E Deus trouxe sobre eles juízo. E em diversas ocasiões nós vamos encontrar a desobediência do povo de Israel sendo narrada nesse período. E o que acontece é que cada vez que a Bíblia nos narra isso, a Bíblia nos mostra como Deus reage com o povo diante da sua atitude rebelde. E isso é para nós instrução. Você sabe que Deus se revela na Escritura. O modo que nós podemos conhecer a Deus, de fato, é através da sua revelação, como Ele se revela. E essa revelação especial que temos na Escritura tem um propósito muito importante de nos mostrar quem é Deus e como Ele é. Você conhece a Deus? Como é Deus na sua mente? Será que a sua concepção de Deus está correta? Quando Deus se revela nas Escrituras, muitas vezes o quadro que as Escrituras pintam é diferente do que muitas pessoas imaginam, do que muitas pessoas supõem. Na verdade, uma narrativa como essa que nós lemos não é aquilo que muitas pessoas gostariam de acreditar ser o caráter de Deus. Só que quando a Bíblia nos mostra essas realidades, é justamente para corrigir nossas ilusões, porque nossa tendência é inventar um Deus a nosso gosto e não realmente procurar entender como Deus de fato é. Na verdade, Deus nos mostra essa verdade até para nos livrar de nossos conceitos errados. Ali Deus se revelou ao povo, esse tratamento imediato que Deus teve com o povo de Israel,
e assim ele se deu a conhecer. E, na verdade, isso também é registrado para a instrução nossa, para que nós aprendamos através não somente dos erros dessas pessoas, mas através da maneira em que Deus lidou com essas pessoas. E o que essa passagem nos ensina sobre Deus, sobretudo, é que Deus é um Deus severo. A severidade de Deus vem à tona muito claramente nessa passagem, assim como outras. Na verdade, se você lê a Bíblia, você não tem como não perceber a severidade de Deus. Isso não é uma doutrina popular. De maneira que hoje, muitas pessoas que pegam a Bíblia para ler e não conhecem a Escritura, começam a ler, têm uma reação negativa e dizem, eu não gosto desse Deus daqui não. Ora, mas é exatamente isso que você tem que entender. Se você não é uma pessoa salva, a verdade é que você não gosta de Deus, você gostaria que Deus fosse um outro ser, conforme as suas preferências, e não realmente um Deus que é quem Ele é e que é o nosso Senhor. Então, na verdade, quando a Bíblia nos mostra essas coisas, nós devemos atentar muito a isso e perceber que não se lida com Deus de uma forma leviana, nem inconsequente, e nem se brinca com Deus. Deus deve ser respeitado, reverenciado e temido. Isso é de grande importância, e isso é o recado que Deus nos dá, essencialmente, nessa passagem. Agora, o erro mais comum da humanidade talvez seja o erro de pensar que Deus é um ser assim, tranquilo, com quem ninguém precisa ter jamais receio. Isso, irmãos, é uma ilusão. A pessoa que tem uma religião que não lhe impõe regras e deveres e também não lhe coloca um respeito de Deus, do tipo que diz, com Deus não se anda em rebeldia, não se desrespeita a Deus, se obedece a Deus e se anda no temor e no tremor do Senhor. Se a pessoa não tem esse tipo de religião, a sua religião é uma religião falsa. Isso é grande parte da mensagem da Bíblia. As pessoas, muitas vezes, não têm esse tipo de reverência por Deus. Você vê que é muito comum em nossa cultura, pessoas que reclamam de Deus, brigam com Deus, até mesmo blasfemam de Deus. Quando não recebem uma coisa que querem, começam a se queixar, começam a reclamar, e existem pessoas que têm determinadas tradições religiosas, onde eles usam imagens, às vezes até colocam a imagem de castigo, né? É o jeito de dar uma lição em Deus, tipo assim, agora o senhor vai ver, né? Não fez o que eu queria. Veja que essa maneira das pessoas agirem é realmente uma atitude de uma pessoa que não entende nada da verdadeira divindade, do verdadeiro Senhor Deus. Não sabe com quem está lidando. E quando Deus se manifesta, é sempre uma realidade que leva as pessoas a um quebrantamento muito grande. Você vê um homem como Isaías, um homem que era um servo de Deus, como ele tremeu diante do Senhor quando Deus se revelou a ele e disse, né, ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, de um povo de impuros lábios, ai de mim. Então essa atitude que as pessoas têm quando entendem realmente quem é o Deus, é uma atitude que precisa ser parte da nossa adoração e da nossa maneira de tratar com Deus. Mas como eu disse, pessoas muitas vezes não têm essa percepção. E assim, como na verdade muitas vezes Deus simplesmente abandona as pessoas aos seus caminhos e não trata com as pessoas de uma maneira íntima, como aqui ele está tratando com o povo de Israel, o que acontece é que as pessoas até mesmo zombam, escarnecem de Deus e nada lhes acontece naquele momento, e isso, claro, faz com que algumas pessoas se tornem cada vez mais atrevidas, mais ousadas e abusadas a falar de Deus de uma maneira desrespeitosa e a tratar Deus de uma forma desrespeitosa. Você vê isso muito hoje no meio artístico, onde de forma cada vez mais descarada se trata de assuntos santos e sagrados e da pessoa de Deus com bastante desprezo. A irreverência que você encontra em relação a Deus é, na verdade, uma extrema loucura. As pessoas não entendem o quanto isso é grave, o quanto isso é sério e o quanto isso lhes é realmente prejudicial. Do contrário, não fariam. Eu acho interessante pela Bíblia que os demônios sabem a verdade e eles tremem. E você não encontra, por exemplo, na Bíblia, um demônio que Jesus Cristo diz para o demônio, sai deste homem, e o demônio enfrenta Jesus e diz para Jesus, não vou obedecer só porque o senhor está falando. Está vendo? O demônio não é louco de fazer isso, tem que ser um ser humano para ser tão doido de fazer uma coisa dessas. Então é uma situação realmente maluca que nós encontramos, onde pessoas têm essa atitude de desrespeito pela palavra do Senhor. Agora, no entanto, existe algo no ser humano caído que é inclinado a gostar disso, né?
Aliás, um caminho fácil para a popularidade, até mesmo uma sala de aula com crianças, é você virar o líder da bagunça, né? Aí isso aí é muito admirado, né? Os outros que não se atrevem a tanto, veem alguém que é um pouco mais atrevido e falam assim, né, isso aí é legal. Bem, essa atitude é uma atitude que está em nosso coração pecaminoso e também se manifesta em nossa sociedade. Então, quando pessoas estão ousadas a quebrarem os mandamentos de Deus, a fazerem aquelas coisas que Deus proíbe, e fazerem essas coisas com o peito cheio de orgulho, com essa grande, vamos dizer assim, coragem, na verdade não é bem coragem, na verdade é loucura, mas essas pessoas acham como se fosse, são muito assim, atrevidos de fazer essas coisas. Existem pessoas que entram atrás, fazem fila atrás para seguir esse mau caminho. Agora, a realidade, irmãos, é que o Senhor Deus, muitas vezes, trata do ser humano, como a Bíblia diz no livro de Romanos, como eles estão procurando o erro, Deus os entrega. E Deus diz, vai, eu não vou te parar não. No dia do juízo, a gente se vê. Entrega as pessoas para esse caminho. E as pessoas então vão se corrompendo, vão fazendo coisas, e elas não vão percebendo nenhuma interferência de Deus em suas vidas. O que acontece nessa passagem é justamente o contrário. Deus vai estar ativamente impedindo que Israel se corrompa, até porque ele fez uma promessa a essa altura de que ele iria com o povo de Israel que estavam ali sendo guiados por Moisés. Eu quero que você volte para Êxodo no capítulo 33 e veja o que está acontecendo aqui. E você vai perceber uma coisa na Escritura, que quando Deus se aproxima nesse sentido de estar intimamente se revelando, como Ele se revelou aqui por meio de sinais e maravilhas, também você vai encontrar que o juízo de Deus é iminente sobre as pessoas, se as pessoas se desviarem do caminho. Em Êxodo 33, nós estamos imediatamente após aquele relato do bezerro de ouro, que o povo, enquanto Moisés estava no monte, se desviou, se corrompeu, fez o ídolo. E então, quando Moisés desceu, ele ficou tão decepcionado vendo aquela cena, e na verdade houve ali uma morte de muitas pessoas por causa da idolatria. Veja o que acontece agora em Êxodo 33, o verso 1. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Agora veja o que Deus propõe aqui. Deus diz, olha Moisés, vamos fazer o seguinte, vai, prossegue, vai para a terra prometida, eu vou mandar o meu anjo na frente, ele vai abrir o caminho, vai dar tudo certo, mas eu não vou ficar perto e eu não vou no meio do povo. Vou acabar consumindo esse povo, vai acabar destruindo muita gente, por causa dessa questão. Se Deus está ali tão presente, o juízo de Deus também está iminente para aqueles que se desviam. Mas o que acontece? Verso 4 diz, ouvindo o povo essas notícias, essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. O povo chorou com isso. E o que é interessante é que Moisés intercede pelo povo. Veja no verso 12 aqui desse capítulo. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Veja o que ele roga aqui. Ele roga a Deus que a sua presença não se aparte do povo, mas que Deus esteja ali no meio do povo. Verso 15, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo,
não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Na verdade, então, Moisés intercedeu pelo povo, e aqui o seu pedido foi atendido. Vamos dizer assim, Deus ficou no meio do povo dessa forma tão eminente, como ele estava já se manifestando. Agora, isso teve um lado bom, mas teve também um lado ruim. O que você continua vendo é que, assim como a idolatria, no capítulo 32 de Êxodo, trouxe o juízo e morte para alguns, também vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. No capítulo 10 de Levítico, os filhos de Arão extrapolam e introduzem ritual que Deus não prescreveu na adoração do Senhor, e Deus os elimina, e eles morrem. E Moisés fala exatamente: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim. Está vendo? A proximidade de Deus não permitiria que essas coisas ficassem assim, sem uma intervenção de Deus. Também isso você encontra no Novo Testamento, aqui no registro bíblico. Você vê que em Atos, quando ali Deus estava realizando milagres através dos apóstolos, e o povo tendo toda aquela bênção da evidência de Deus, o que acontece quando uma pessoa se levanta com a hipocrisia dentro da igreja, e essa pessoa começa a tentar aparecer, alegando ser muito mais generoso do que era em relação às suas contribuições, e tentando assim uma glória pessoal? Caiu morto, tanto ele como a sua esposa. A Bíblia diz em Atos 5, verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém, o povo lhes tributava grande admiração. Esse é o verso 13. O que aconteceu é que a maneira em que Deus agiu fez com que as pessoas que ouviram tiveram temor. E pessoas tinham até medo de se unir à igreja, porque falavam assim, né? Aquela igreja é meio perigoso, né? Você entra lá, você pisa na bola lá, você cai morto. É um negócio meio assustador. Quer dizer, esse tipo de coisa você vê sempre quando Deus está agindo assim. Nós temos também um relato disso em Coríntios, 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala sobre como pessoas ali em Corinto estavam desrespeitando até mesmo a ceia do Senhor, e ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o que acontece é que sempre que Deus assim está tão presente nesse sentido, é bênção, mas também é juízo para os insinceros e os desobedientes. Então é isso que se encontra nessa passagem também de Números. Nosso texto nos fala de como o povo de Israel, o qual era em sua maior parte um povo incrédulo, é importante lembrar isso, eles acreditavam que Deus existia, que Deus estava lá, claro, tinham visto os sinais e maravilhas, mas não eram pessoas convertidas e realmente obedientes em seu coração. A Bíblia nos fala sobre isso, que em sua maioria eles não eram pessoas que tinham o coração inclinado a Deus, mas a Bíblia nos fala que essas pessoas caíram repetidamente no pecado de murmurar contra o Senhor. Eu quero que você volte agora para lá, para Números capítulo 11, e eu quero que você perceba o que está acontecendo aqui nessa passagem. Murmurar pode ser um pecado muito sério. Existe, claro, reclamação legítima. Existem coisas erradas, existem injustiças, e os próprios salmos nos mostram que, movidos pelo Espírito de Deus, servos de Deus muitas vezes clamaram a Deus, recorreram a Deus e pediram a Deus que Deus fizesse por eles e pelas pessoas em geral algo para terminar aquela injustiça que prevalecia. Então não é errado você, vamos dizer assim, reclamar do que é errado e você fazer da maneira certa e você levar corretamente para quem se deve levar a Deus a sua queixa. Deus mesmo é contra a injustiça, Ele é justo, e Deus envia profetas, inclusive, para protestar contra as coisas que estão erradas. Então, quando existe injustiça, Deus se opõe à injustiça, e nesse sentido, Deus mesmo nos acolhe quando nós recorremos a Ele
em face a injustiças, desde que nós façamos do modo legítimo, sem amargura contra Deus, mas com espírito humilde. Por outro lado, existe também uma rebeldia humana que constitui a maior parte das reclamações e insatisfações da raça humana. É interessante que, se nós entendemos que Deus é aquele que rege todas as coisas, existe um elemento em que se revoltar contra a sua condição é, na verdade, uma forma indireta de se revoltar contra Deus. Nós nos lembramos que o profeta Isaías, a Bíblia falou através do profeta Isaías: ai daquele que contende com seu Criador, não passa de um caco de barro em meio a outros cacos. Acaso dirá o barro, aquele que lhe forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Dizendo assim, como se um caco de barro se levantasse contra o oleiro que está manejando e moldando, e dizendo: não gostei da sua obra não, eu vi uma outra lá com alça, eu estou sem alça, que negócio que é esse? É uma coisa tão ridícula assim o ser humano ter esse espírito. Bem, aqui no livro de Números, veja o que acontece no verso 1, capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Veja, o povo se queixou de sua sorte, da sua condição. Agora, certamente, eles não estavam tendo uma férias num ótimo resort lá no meio do deserto. Eles não estavam tendo uma condição realmente confortável. Estavam morando em tendas, estavam no meio de um deserto, eles tinham sim provisão para suas necessidades, mas era uma vida desconfortável. E, no entanto, Deus havia os conduzido até aquele ponto para justamente estarem ali. E veja o que a Bíblia diz no verso 1 ainda. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial, ou seja, as beiradas. Alguns ali das pessoas, não sabemos como foi que Deus fez isso, mas as pessoas morreram no fogo. Foi uma situação bastante trágica. O verso 2: então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Novamente, Moisés intercede pelo povo, e Moisés, é claro, aqui tipifica o Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós, e é aquele que é o mediador da nova aliança, de maneira que, assim como Moisés é aquele que está intercedendo aqui pelo povo, para que esse julgamento de Deus não continue a destruir o povo, também o Senhor Jesus Cristo é aquele que intercede por nós. Mas a Bíblia então diz que eles chamaram aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu contra eles. Então aqui você vê uma realidade que a Bíblia nos narra, um momento em que o juízo de Deus trouxe a morte de indivíduos aqui. Pessoas morreram, foi uma coisa tão marcante que passou a ser o nome do lugar. Aquele lugar lá onde aconteceu aquele negócio, virou o nome do lugar. Então foi, de fato, um castigo da parte de Deus. E eu quero que vocês percebam que esse espírito, então, de revolta contra Deus, de se queixar da sua condição, é contrário aos princípios da palavra de Deus. Eu quero que vocês parem e pensem um pouco. A Bíblia nos traz muitos relatos que nos mostram que, mesmo quando existe sofrimento, mesmo quando existe dureza em nossa vida, nós devemos entender que, de alguma maneira, Deus tem um propósito com isso, e não devemos nunca nos revoltarmos contra Deus. Você se lembra, por exemplo, do homem cego de nascença? Os discípulos olharam aquele homem e perguntaram para Jesus assim: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E o que foi que Jesus respondeu? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Agora, isso nos diz algo da doutrina de Cristo sobre o direito de Deus sobre nossas vidas. De repente, Deus tem um propósito com sua vida, e para atingir esse propósito, Deus diz o seguinte: vou fazer assim, vou fazer com que essa pessoa nasça cega e viva a sua vida cega. E o que você faz? Você se queixa e diz: ah, Deus, não é justo, outros têm visão, eu não tenho, que negócio que é esse? Não, o que você diz é: Deus é Deus, se Deus decidiu fazer assim, eu me submeto à vontade de Deus, eu não entendo, mas eu vou reconhecer que quem decide essas coisas é o Senhor. E você se submete a Deus e reconhece que Ele tem esse direito, Ele é soberano. E se Ele diz vai ser assim a sua vida, você diz: tudo bem, é o que o Senhor disser, o Senhor é quem decide.
Sabe, essa é a mensagem da Bíblia sobre o direito de Deus. E você vê isso na prática, na vida de Jó. Jó, que era um homem muito abençoado, um homem que tinha uma família muito bonita, era um homem rico, uma pessoa mais rica de toda a sua região onde ele morava, e no entanto Deus veio e tirou seus filhos todos e também todos os seus bens e deixou o homem pobre em um dia. Qual foi a atitude de Jó? Jó se entristeceu, ele estava de luto, ele estava arrasado. Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou terra sobre si. Quer dizer, ele não é uma pessoa estoica, sabe, aquela pessoa que acha que nós não somos afetados pelos nossos, né, o que acontece ao redor de nós somos acima disso. Não, ele era uma pessoa de emoções reais. Só que a Bíblia diz que ele adorou a Deus. E ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não somente isso, como também quando a sua própria saúde em seguida foi atingida. E a sua esposa achou que a coisa já era absurda, que ele continuava servindo a Deus. Disse: amaldiçoa Deus e morre. Revolta contra esse Deus. Olha o que Deus deixa acontecer com você. E ele diz: falas como qualquer doida. Você está doida, mulher? Vai falar uma coisa dessa com Deus? E ele diz: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, ele disse: Deus é Deus, se Ele quiser dar o bem a gente aceita, se Ele quiser dar o mal, o que a gente faz? A gente não faz nada, a gente aceita. Sabe, essa é a atitude, e eu quero dizer para vocês, esse é o espírito do cristianismo bíblico. Eu me preocupo com as músicas que nós ouvimos hoje em dia, porque hoje em dia nós ouvimos muitas canções que são cantadas nas igrejas evangélicas, que são canções que dizem assim: eu não aceito, Deus vai me dar, Deus tem que me dar, e sabe, é uma atitude como se a fé cristã fosse uma fé que diz: eu não aceito nada que não seja as coisas do jeito que eu quero. Isso, irmãos, não é fé bíblica, e não seria reconhecido como uma atitude cristã em qualquer outra época. Hoje, só porque se tornou comum, muita gente está ambientado nisso, acha que isso é condizente com a mensagem cristã. Mas ouça os hinos antigos, veja a letra do que os hinos do passado diziam, ouça essas mensagens: o prazer ou o descanso não te venho suplicar, quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Olha só, o que importa para mim é que Deus é presente na minha vida. Essa atitude de Jó. Jó queria Deus estar perto dele, e se Deus estivesse perto dele, isso era para ele um tesouro máximo. E vai virar as costas assim: Deus, só porque está sofrendo? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Se houver dor na minha vida, mas Deus tem um propósito com isso, então eu aceito. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sabe, isso que é música cristã, isso que é letra de crente, porque as pessoas estão reconhecendo: olha, Deus pode ter determinado que eu passe bons pedaços ou maus pedaços, mas independente do que for, o que importa para mim é que eu tenho Jesus, e com Jesus estou bem. Se paz a mais doce me deres gozar, ou dor a mais forte sofrer, seja o que for, sou feliz com Jesus. Sabe, isso é o espírito do cristianismo. Então, esse sentido, essa mensagem bíblica é que tem que ser ensinado também na igreja, e isso tem que ser aprendido pelo povo de Deus, porque se nós não aprendermos isso, o que acontece é que nós acabaremos tendo um espírito também resmungão, murmurador, como o povo de Israel aqui mostrou, e isso é perigoso, porque na verdade, isso põe em exibição um coração ingrato, um coração egoísta, e um coração que não é submisso à vontade do Senhor. O que nós temos que entender é que nossas vidas estão ao dispor de Deus. Se Deus diz, em sua soberania: eu tenho um plano para a sua vida, eu vou te levar por esse caminho, e for um caminho de dor, o que nós fazemos é que nós abaixamos a cabeça e dizemos: sim, Senhor, o Senhor é Senhor.
o que nós não podemos fazer é murmurar contra o Senhor. Se nós fizermos isso, na verdade nós nos colocaremos debaixo da desaprovação de Deus. Lembra dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus? É uma coisa tão interessante como um deles, por fim, reagiu. Repreendeu o outro e disse: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas Jesus nenhum mal fez. Que coisa interessante, não? O homem estava ali naquela agonia de estar crucificado, sabendo que a sua condição só pioraria a cada minuto que passasse. E a dor tirando quase a sua capacidade de pensar. Mas o que ele reconhece é, realmente, o que eu vou falar? Eu quebrei mesmo a lei, eu plantei e estou colhendo. É loucura agora ficar blasfemando contra Deus. E esse homem, que se humilhou, encontrou misericórdia da parte do Senhor, porque é isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então essa atitude deve ser parte de nossa atitude. Nós não podemos desenvolver um espírito reclamador. Veja o que a Bíblia diz, no verso 4 aqui de Números. O povo não aprendeu a lição nessa ocasião, e o povo voltou a reclamar. Verso 4 diz: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Agora veja, a situação aqui novamente foi uma situação de reclamação e queixa. É interessante que o povo não simplesmente teve assim, esse sentimento, uma saudade de comer umas coisas diferentes, né? E teve então uma atitude, vamos dizer assim, respeitosa, aceitável, que poderia dizer assim: Moisés, será que Deus não tem como de repente deixar uma opção aí de vez em quando para a gente, não? Não era essa a atitude. A atitude era aquela atitude de resmungação, sabe? Todo mundo ali se queixando, e um reclamando com o outro, e a coisa foi se espalhando no meio do arraial, de maneira que a Bíblia diz, começou com o populacho, é um termo meio pejorativo aqui para falar, sabe, as pessoas problemáticas do grupo, elas começaram isso, mas logo os filhos de Israel tornaram a chorar também desta maneira. Agora, isso está aqui relatado na Bíblia, conforme o apóstolo Paulo, para nossa instrução. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que essas coisas foram escritas para nossa instrução. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Ele diz, isso aí é a lição para a gente. Nós devemos aprender a lição pela maneira que Deus trata com essa atitude do povo. Mas vamos ler o que o povo começou a dizer. Chega a ser assim, surreal ver as pessoas falando dessa forma. Veja o verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Café da manhã, maná. Almoço era maná, e a janta, maná. E o povo estava já dizendo, não aguento mais esse maná. 2 anos comendo maná. 2 anos e 2 meses nessa altura já. Então, o povo já está enfadado de maná. Agora, apesar de que a Bíblia fala que o maná era uma comida que tinha um sabor bom, e era uma coisa também nutritiva, era uma nutrição completa, Deus não os deixou com um prejuízo para a sua saúde comendo só maná. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que o maná poderia ser preparado de diversas maneiras. Veja como a Bíblia explica aqui, a partir do verso 7, a natureza do maná. Era o maná como semente de coentro, a sua aparência semelhante à de bidélio, espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava. Está vendo as maneiras diferentes que eles poderiam trabalhar com ele? E em panelas o cozia, ainda outra forma, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite, ou seja, não era uma coisa que tinha um gosto ruim. E o verso 9 diz, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná, uma provisão constante, Deus nunca deixava faltar. Então havia uma certa limitação de variedade
com o que eles poderiam fazer em termos de preparar essa comida. Agora, no entanto, é claro, quando você se habitua a comer certas coisas, se você não tem mais aquilo, você sente falta. Essa é uma das coisas que você vai perceber se você se mudar de uma região para outra, onde a comida é diferente. Você sente falta da comida da sua região. De repente, tem coisas que você está acostumado a comer que não tem lá, e é uma das coisas que você mais sente falta, né? Então, o que acontece? Eles estão aqui dizendo assim, pepino, nossa, quanto tempo que eu não como um pepino? Nossa, melão, alho, comida temperada com alho, é tão bom, né? Interessante que eu estava lendo sobre isso e existe registro lá naquelas coisas entalhadas em pedras e em telhas de cerâmica lá dos egípcios antigos, que eles encontraram evidências de que uma coisa que os egípcios faziam para com os seus escravos era lhes dar alho, para que eles tivessem alho para temperar a sua própria comida. É uma referência interessante que a Bíblia faz aqui, que eles estavam lembrando do alho lá do Egito, uma coisa que era providenciada a eles mesmos na condição de escravos. Os peixes de graça, provavelmente eles podiam simplesmente pegar peixes com facilidade ali do rio Nilo. Era uma coisa que, onde eles moravam, o rio corria bem ali, com as suas várias vertentes, então eles podiam tirar ali peixes à vontade. Então eles estavam lembrando disso. Mas é interessante como a memória humana é tão seletiva. Tempos bons foram aqueles do Egito. Foram tempos bons do Egito? Na verdade, eles estão lembrando só do que havia ali de interessante, porque sim, eles tinham um certo alimento, mas também eles tinham uma realidade muito dura. A Bíblia diz que o povo penava sob a mão dos egípcios, o povo sofria, e o povo clamava a Deus dia e noite, e os egípcios eram insensíveis, tratavam com eles no chicote, colocavam a trabalhos forçados, e os egípcios, não somente isso, mas também lhes tomavam os filhos e matavam diante deles, tentando diminuir a sua raça. Sabe, é uma situação assim de desespero que eles viveram. E eles clamaram a Deus, clamaram a Deus, clamaram a Deus, até que Deus os trouxe libertação. E agora que Deus trouxe libertação, o que eles estão dizendo? Veja que coisa incrível que eles falam. Eu quero que vocês vejam a linguagem que eles usam aqui. Eles dizem, veja o verso 10. Moisés ouviu chorar o povo, suas famílias, cada um à porta de sua tenda. E o que é que eles estavam chorando? O que eles estavam dizendo a essa altura? O verso 18. Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Isso é inacreditável. Íamos bem no Egito. É como se eles estivessem agora dizendo assim, a gente estava tão feliz lá no Egito, por que Deus foi tirar a gente para trazer a gente para o deserto aqui? Como se fosse assim uma coisa que eles tivessem arrependido, né? Não, a vida lá estava melhor do que aqui. E isso assim, é realmente como a nossa memória, quando somos ingratos e descontentes, começa a distorcer as coisas. Sabe, não tenha dúvida, tem muita gente hoje que fica nostálgico com relação à sua infância, e a infância não foi lá tão grande, coisas assim também não. Lembra de uma coisa ou outra que se destaca, que a gente valoriza e não deixa esquecer aquela memória. Mas a gente não lembra de tantas e tantas realidades duras que tivemos também na infância. Tantas decepções, lutas, as dificuldades. Lembramos só daquelas coisas maravilhosas e pintamos um quadro passado muito lindo. Lá que era bom. E somos ingratos pelas bênçãos que temos no presente, tantas coisas das quais Deus nos tirou. E sabe, essa atitude aqui nós encontramos outras vezes. Eu quero que você veja em Êxodo capítulo 16, porque aqui é a segunda vez que o povo murmura sobre comida. A primeira ocasião é logo que eles saíram do Egito. E logo que eles saíram do Egito, você sabe que eles levaram consigo um estoquezinho de comida. Então eles levaram ali, né, alguma coisa que eles podiam ir comendo no caminho, e logo essas coisas terminam. Você não prepara ali comida para um ano. E o que acontece? Nessa altura em que essa comida está acabando, o povo começou a murmurar. A primeira vez, Deus lidou de uma forma, vamos dizer assim, muito mais paciente, até porque havia uma necessidade real de alimento. E Deus já tinha um plano. A maneira em que eles reclamaram foi feia, foi injustificada. Eles poderiam ter chegado de novo para a liderança que Deus instituiu, dito assim, né? Com certeza Deus tem um plano para cuidar da gente aqui. Nós não sabemos o que é, mas nossa comida está acabando. Mas não foi assim que eles fizeram. Veja em Êxodo 16. Capítulo 16, verso 1, a Bíblia diz, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, nome do lugar, que está entre Elim e Sinai,
aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Está vendo a ingratidão? Eles nem sabem o que vai acontecer, eles não morreram de fome ainda. Na verdade, só porque eles não estão vendo de onde vai vir comida, já presumem: aqui não tem comida, então nós vamos morrer aqui. Como se Deus nunca tivesse alguma capacidade de providenciar por eles. Então a atitude estava totalmente errada. No entanto, a realidade da necessidade é reconhecida por Deus. Veja o verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então o que acontece aqui é que Deus aqui institui o maná. E na verdade Deus nem trata com dureza esse momento de reclamação do povo, apesar que sua atitude é totalmente injustificada. E Deus aqui simplesmente traz uma solução. Agora, a essa altura, nós vemos mais do mesmo, com um pouco de ingratidão mesmo. Eles, nessa altura, tendo essa vontade de comer outras coisas, então tem essa atitude de rebelar-se e murmurar contra a liderança e culpar Moisés. Nós estávamos tão felizes lá no Egito, foi lá Moisés buscar a gente, nós nem pedimos para sair de lá. Sabe essa atitude, como se fosse isso. Então, essa atitude deles vem a se tornar um fardo pesado para Moisés. Moisés escuta isso, a Bíblia diz que ele desaprovou. Ele escuta o povo reclamando e Moisés ficou assim, totalmente frustrado na sua função como líder do povo. Veja o que a Bíblia diz. O verso 10, a Bíblia diz que todos estavam reclamando, a ira do Senhor grandemente se acendeu, porque Deus não aprovou, e pareceu mal aos olhos de Moisés também. Moisés não aprovou aquilo, ele ficou totalmente decepcionado de que o povo estava agindo daquela maneira. Na verdade, Moisés se tornou aqui tão afadigado com essa situação que ele desespera. É importante lembrar a essa altura, Moisés não era um homem jovem, Moisés era uma pessoa até idosa. Quando Deus chamou Moisés para ir ao Egito para tirar o povo de lá, ele tinha 80 anos, já haviam se passado mais de 2 anos desde lá para cá. E a essa altura, Moisés, lidando com esse povo, dando trabalho já várias vezes, Moisés está pronto para desistir. E ele tem essa atitude de dizer para Deus: Senhor Deus, eu não dou conta desse povo mais não, sinceramente, eu não quero mais ficar nesse papel, prefiro morrer. E a atitude de Moisés, algumas pessoas olham e dizem: nossa, mas que atitude feia. Na verdade, feia é a atitude do povo. Moisés se exaspera, mas a situação de Moisés é interessante, que Deus não fala duro com Moisés. Deus resolve o problema para Moisés e fala duro com o povo. De maneira que Deus mesmo entende que, de alguma forma, mesmo que Moisés extrapole na maneira de se expressar com Deus, na verdade, Deus não está aqui tão zangado com Moisés quanto está com o povo propriamente, porque Moisés estava fazendo o serviço. Naquela idade, o homem velho, daqui a pouco nós vamos encontrar Moisés, ele não consegue nem manter os braços levantados por muito tempo mais, e naquela idade, o povo reclamando contra ele. A culpa é dele, a culpa é de Moisés. Nós estávamos tão felizes lá no Egito comendo peixe de graça, e Moisés foi lá e teve uma ideia melhor. Não gosto desse Moisés. E Moisés está tipo assim: gente, eu não dou conta. Então, essa atitude aqui de Moisés, e ele vai a Deus, ele leva a Deus a sua queixa, que é o que devemos fazer quando temos uma queixa. Então, Moisés, tratando dessa maneira, ele encontra uma resposta favorável do Senhor. Veja como a Bíblia fala, a queixa de Moisés no verso 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Que Moisés está reconhecendo, se fossem filhos meus, então eu era realmente responsável por eles, né? Mas não sou pai dessa turma toda, não. Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra, que sob juramento prometeste a seus pais. Ele está dizendo: Deus, eu não dou conta de levar esse pessoal esse trajeto todo. Ainda tem um bom pedaço de chão pela frente, não sei quanto tempo vai levar, mas eu cheguei no meu limite. Verso 13.
De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, dizendo para Deus, se é esse o papel que eu tenho que fazer, ó Deus, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria, essa condição minha. Sabe, é importante lembrar isso, porque Moisés não é um homem jovem aqui de 20, 30, 40 anos, dizendo a Deus, Deus, não aguento viver mais não. É um homem de mais de 80 anos. É um homem na idade que ele já viu, assim, quase todo mundo falece mesmo. E ele está aqui a essa altura, frustrado, cansado, e ele não tem solução, ele não tem nada que ele pode fazer, então ele leva essa questão a Deus e se expressa nessa maneira. Eu acho que nós podemos aqui encontrar motivo de ver que Moisés também é imperfeito, ele também é pecador, a atitude dele poderia ser melhor sim. E no entanto, Deus consegue manter a proporção das coisas, não é? Deus não se torna severo com Moisés, como ele se torna com o povo. Veja a resposta de Deus, verso 16, a resposta de Deus a Moisés é uma resposta favorável. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos, superintendentes do povo, os quais trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Quero falar uma coisa interessante para vocês. Se você ler isso aqui no texto original hebraico, mas se passar isso aqui para o grego, sabe como fica o nome dessas pessoas que ele mandou chamar? Separa aí 70 pessoas que você sabe que são presbíteros e episcopos. Presbíteros e bispos. É muito interessante. A liderança do povo de Deus tem uma característica semelhante do Velho e Novo Testamento. Muito interessante isso aqui. Verso 17, ele diz, então descerei e ali falarei contigo, tirarei do meu espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo. Ou seja, Deus diz, realmente, é verdade, Moisés, é muita coisa para você. Nós vamos colocar mais pessoas aqui nesse trabalho, junto contigo. 70 homens. E assim o trabalho vai ficar bem mais leve. É interessante que Deus diz que ele tiraria do espírito de Moisés e colocaria sobre eles. Não significa que Deus diminuiria o espírito, a quantidade, vamos dizer assim, o derramamento do espírito sobre Moisés, o seu ministério. É semelhante a talvez a quem pega uma vela e de uma vela acende outras, mas não diminui aquela vela. O que acontece aqui é que Deus coloca sobre essas outras pessoas do seu espírito, e dessa forma, a força do espírito atuando em Moisés, em nada diminui, ele continua profeta de Deus na mesma capacidade, não é como se Deus tivesse demovido Moisés a alguma espécie de punição. Verso 18, então, dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Veja que Deus cita as palavras que eles estavam dizendo, porque o povo queixou-se aos ouvidos de Deus, e Deus não achou graça àquela atitude deles. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Então Deus promete, eu vou dar carne sim. Agora, o interessante aqui é que Deus também trata de uma forma severa com juízo a essa altura. A atitude do povo foi uma atitude tão feia que Deus diz, eu vou dar carne. Mas veja o que ele prossegue e diz, verso 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? A maneira que eles se queixaram, eles foram muito longe. Eles estavam dizendo assim, não, por que nós saímos do Egito? E sabe, a essa altura, o que eles têm? Eles têm a liberdade da escravidão, eles têm o culto de Deus, eles estavam oprimidos, trabalhando dia após dia na escravidão no Egito, e agora eles têm, semanalmente, uma folga do seu serviço e um dia consagrado para a adoração do Senhor. Nada disso tem valor para eles, nessa altura, eles estão dizendo, por que saímos do Egito? Estava muito bom no Egito comparado com essa situação. E por quê? Só porque era maná, todo dia maná. Então, quer dizer, a ingratidão soa tão mal aos olhos de Deus, que Deus diz, eu vou julgar. E a maneira que Deus julga, Deus diz, eu vou usar o próprio desejo
de vocês para trazer juízo. É muito interessante que Deus frequentemente trata assim com as pessoas. Deus entrega as pessoas para aquilo que elas querem, as suas cobiças pecaminosas, e elas se tornam o seu próprio juízo. Muitas vezes o povo de Israel queria ídolos, e queria deuses falsos, e queria ídolos, e Deus os encheu de ídolos até não poder mais, né? Até o povo depois precisar de libertação e só conhecer o ídolo e clamar só ao ídolo. E o ídolo não vale nada. Muitas vezes, pessoas agem dessa maneira com Deus. Pessoas buscam fazer coisas fora da aprovação de Deus, e depois essas próprias coisas se tornam o juízo sobre elas. Pessoas entram para o caminho do crime, e o caminho do crime se torna uma coisa amarga na sua boca. Pessoas se envolvem com drogas, com álcool, e essas coisas se tornam a sua destruição. Muitas pessoas entram num relacionamento fora da aprovação de Deus, sabem que não deveriam, mas querem entrar no relacionamento, e mais tarde estão lá dizendo: nossa, se eu pudesse tirar da minha vida esse relacionamento. Deus diz: vai então, até você não aguentar mais esse negócio. Deus faz isso com pessoas. Deus usa muitas vezes a própria cobiça das pessoas para juízo. Quantas pessoas insatisfeitas com a sua condição quiseram uma sociedade de socialismo. E Deus diz: você quer isso? Vou te dar socialismo até você não aguentar mais. Irmãos, isso acontece. Então, a maneira em que Deus realmente lida com as pessoas demonstra que Ele não vê nada de engraçado nessa atitude de reclamação do povo. Na verdade, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que um espírito de reclamação não torne parte de nossas vidas. Aqui esse texto mesmo indica que murmuração é uma coisa contagiosa. Uns começaram e logo se espalhou entre todos. Sabe, cuidado com quem você se associa. Tem pessoas que são tão reclamonas, é só negativo e só se queixar, nunca conseguem ver as bênçãos, é só coisa ruim. E você pode se contaminar com isso, vira uma filosofia de vida. A lição para nós aqui é muito óbvia. Neste mundo nós vamos ter sim condições duras, e essas condições duras, na verdade, serão também para nós provas da nossa fidelidade a Deus e de nosso compromisso. Se nós entendemos que Deus é longânime, compassivo e benigno, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nós sabemos que mesmo em meio a dificuldades que temos, Deus não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Mas nós temos aquela tendência de pensar assim, né? Deus poderia realmente me castigar, mas não castigou, então é obrigação não deixar passar por nada. É uma atitude assim estranha que nós tendemos a desenvolver. Sabe, nós começamos a nos queixar de tudo. Nós podemos ter uma vida com anos de saúde. Um dia vem um problema de saúde e nós nos queixamos de nossa falta de saúde. Nós nos queixamos porque nós não temos os dons e talentos que achamos que deveríamos ter. Provavelmente, se tivéssemos, não usaríamos nem da maneira que deveríamos. Nós nos queixamos do nosso emprego. Estamos, às vezes, sem emprego, pedimos a Deus um emprego, conseguimos um emprego e estamos nos queixando. Nos queixamos dos nossos pais. Nós nos queixamos do cônjuge. Nos queixamos de nossa comunidade, nossa sociedade, nosso país. Com uma ingratidão sem reconhecer que muitas bênçãos recebemos através do contexto em que Deus nos insere. Nós começamos a pensar assim, né? Eu não mereço isso. E, na verdade, nós não queremos nunca nos aproximar de Deus e falar: Senhor Deus, eu não mereço isso, me dá o que eu mereço. Porque isso é, na verdade, uma falta de compreensão do fato que Deus sempre nos trata com bondades e privilégios. Quando achamos que temos direito a algo, a nossa atitude se torna, então, uma atitude de demanda com Deus. E, provavelmente, nunca houve uma geração na face da terra que falou tanto em eu tenho direito quanto a nossa geração. Então, isso é perigoso. Cuidado para não se contaminar com essa atitude que acha que Deus te deve as coisas. Deus não nos deve as coisas. Temos que ser gratos pelo que Deus dá e reconhecer que, conforme Ele quiser, Ele pode dar ou tirar. Existem pessoas hoje em situações que, se trocassem de situação conosco, dariam glória a Deus, diriam: que maravilha, minha vida melhorou muitas e muitas vezes. Essa é a verdade, qualquer um de nós. Então nós não precisamos de sempre olhar para o que Deus não nos deu e ficarmos insatisfeitos. Existem pessoas que só valorizam as coisas que têm, só valorizam as bênçãos quando de repente elas são tiradas. Não sejamos assim, irmãos. Sejamos aqueles que veem a bondade de Deus em todas as coisas que Deus derrama sobre nós, para que não sejamos resmungões contra o Senhor, como essas pessoas foram. Isso está aqui para a nossa lição. Mas vejam como a Bíblia continua. O verso 18
Deus tem essa instrução para o povo. Após ter dado essa advertência, veja o que Deus diz. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer. Veja que coisa interessante. Deus disse: eu vou dar carne. Então, olha, vocês se preparem, vai ser amanhã. O que ele disse? Santificai-vos para amanhã. Isso é um chamado ao arrependimento. Na verdade, Deus aqui aponta o pecado de ingratidão. Ele denuncia. Vocês estão aí dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. E Deus então está aqui falando ao povo, repetindo ao povo as coisas que eles disseram, para que o povo saiba que Deus ouviu e desaprovou. Então aqui Deus chama o povo ao arrependimento. Houve arrependimento? A indicação de que não houve. No dia seguinte realmente vai chegar comida, e Deus vai trazer em abundância, mas você não vai ler no texto em momento algum que o povo agradeceu a Deus, que o povo se mostrou arrependido, que o povo teve um quebrantamento. Nada disso. O povo ainda vai agir com a coisa como quem age do tipo: será que foi Deus mesmo que trouxe? Não sei também se foi, se não foi. Bom que tem essa coisa aqui agora. E nem mesmo se importou com o Senhor. Então o juízo de Deus se confirmou sobre eles. É claro que existe esse pequeno interlúdio aqui no texto sobre como o Senhor Deus abençoou o povo, trazendo esses outros homens. E vamos ler isso rapidamente, verso 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Ou seja, Deus fez alguma manifestação visível do seu espírito entrar nessas pessoas. Algo semelhante ao que aconteceu no livro de Atos. Não falar em línguas, porque propriamente aqui eram todos hebreus, não seria isso, mas de alguma maneira eles profetizaram. O Espírito de Deus veio sobre eles de uma forma sobrenatural, que as pessoas viram essas coisas. Só que aconteceu uma vez só. Era só o modo de Deus mostrar. O Espírito de Deus desceu sobre eles. E não era uma coisa para continuar acontecendo em suas vidas. O curioso é que duas pessoas, aqui a Bíblia diz, Eldade e Medade, estavam lá dentro do arraial, nem estavam perto da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo. E o que é interessante é que quando o Espírito Santo desceu lá, e esses então profetizaram, esses dois que estavam lá e nem sabiam realmente o que estava acontecendo lá perante o tabernáculo, também profetizaram. Você vê que era uma coisa totalmente sobrenatural. Sabe, eu acho que é interessante quando você vê essas coisas, as pessoas olham isso e dizem: tem esse negócio do Espírito Santo descer sobre a pessoa profetizar, e vamos fazer isso aqui na igreja. Então eles tentam fazer a coisa de uma forma assim, meio que orquestrada, né? Coloca uma musiquinha que ajuda o clima, depois você induz a pessoa fazendo assim, vamos lá todo mundo e tal. Sabe, se o Espírito de Deus há de descer sobre uma pessoa, a pessoa pode nem estar esperando e nem estar sabendo o que está acontecendo, pode estar lá longe e vem do mesmo jeito, sabe? As pessoas não estavam ali clamando a Deus por isso, invocando, vem, Espírito vem, nada disso. Deus é que se manifestou, sabe? Essa outra maneira é uma maneira de induzir, na verdade, as pessoas a experiências muito mais de uma categoria humana. Se é de Deus, se é sobrenatural, não se precisa nada disso. E esse texto deixa isso bem claro. Bem, de qualquer forma, a passagem nos mostra que, uma vez essas pessoas consagradas, Deus trouxe codornizes. É uma ave pequena, semelhante à codorna. É uma ave que não tem muita carne, mas dá para você comer a carne dela. Não sei se vocês já comeram carne de codorna ou de codorniz, é menor que um frango, não tem muita coisa não, mas dá para comer carne. O verso 31 diz: soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor. Ou seja, havia codornizes assim, uma vasta nuvem delas vindo assim. O texto ainda diz, cerca de 2 côvados sobre a terra, ou seja, vieram assim voando baixinho nessa altura. É um bicho que você assim voando nessa altura, você pega ele facilmente. E as codornizes voam nessa altura mesmo, elas não voam lá igual as pombas lá no céu, que você tem que ter uma forma de derrubá-las. Elas vêm voando quase que, né? Você pega ela ali com a mão. E algumas delas também com certeza andando, pousando para todo lado. O povo se levantou, verso 32, aquele dia, noite e outro dia, e recolheu codornizes. Eles pegaram muitas codornizes, veja só.
o que menos colheu teve 12 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. O que é interessante aqui é que até hoje existem esses bandos de codornizes que voam nessa região e andam assim juntos. Você pode estar em qualquer lugar e de repente chega uma revoada de codornizes. Geralmente não um grupo tão grande quanto esse que daria para alimentar uma população aqui de mais de 1 milhão de pessoas. No entanto, o que acontece é que sim, isso é uma coisa comum nessa região do mundo. E Deus então coordenou a coisa para que nesse momento ele trouxesse muitos. Quando a Bíblia diz que veio do mar, claro que as codornizes não estavam lá sobre o mar. É a direção em relação ao mar, a direção de onde veio o vento. Então trouxe daquela direção para eles as codornizes. Bem, as pessoas então pegaram bastante. 10 hómeres, o que menos colheu. O que é um hómer? As medidas bíblicas, sabe, nós temos uma certa incerteza de reconstituir o que é algumas dessas medidas, e existe variedade até nos períodos bíblicos. Se você ler isso aqui em Números, o que era uma medida padrão naquela época talvez não era a mesma, por exemplo, no período do rei Davi, séculos mais tarde, as coisas mudavam de acordo com o período. O que nós sabemos que o hómer tratava-se da medida que se colocava sobre um jumento para o jumento carregar. Então 10 ombros era bastante coisa. Conforme alguns cálculos, eu li algumas informações sobre isso, as pessoas acham que seria uma coisa de codorniz suficiente para você, encher uns 2 barris. Dá bastante carne, né? Depois você tem que, depenar, tirar o osso e tudo, e tem muita coisa ali que vai condensar aquele material. Mas você tem bastante carne. Então essas pessoas tiveram bastante carne, a Bíblia diz, as estenderam para si ao redor do arraial. O que é esse negócio que eles estenderam? Na verdade, isso é fazer carne seca. Sabe, você usa mesmo, eles falam carne de sol aqui no Brasil, quando você resseca a carne, faz de um jeito que conserva por muitos dias. Eles sabiam que eles não iam poder comer aquele tanto de carne de codorniz antes que ela apodrecesse, a não ser que fizesse alguma coisa. Então eles fizeram isso, estenderam para si ao redor do arraial, para que eles tivessem uso daquilo ali por vários dias em diante. Bem, verso 33 nos fala do juízo de Deus. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo. Agora veja só, a ira de Deus se acendeu nesse momento. Isso não quer dizer que instantaneamente o juízo caiu sobre eles. Tem pessoas que leem isso e dizem, quer dizer que eles nem chegaram a comer a carne, na hora que estava no dente, caiu morto. Não é isso que quer dizer. Veja que Deus havia dito o quê? Que eles teriam carne não para 10 dias, nem 20 dias, mas para um mês inteiro, e que eles iriam comer um mês inteiro. Então, a verdade é que a ira de Deus se acendeu a essa altura, mas o juízo de Deus não veio tão imediatamente. E por que a ira de Deus se acendeu assim tão rapidamente? Como eu disse, eles tiveram essa bênção, Deus providenciou carne, e nada de quebrantamento, nada de santificação, nada de gratidão. Simplesmente uma atitude presunçosa em relação a essa provisão sobrenatural que Deus fez a essa altura. A atitude não mudou, nem mesmo em face à bênção de Deus. Eles se tocaram e disseram, nós fizemos muito feio, né? Vamos pedir perdão a Deus? Não tiveram isso. Então Deus desaprovou, e ali o decreto de Deus veio para que eles então fossem punidos. O verso prossegue e diz, e feriu com praga muito grande. Nós não sabemos como isso se desenvolveu, porque a Bíblia não dá detalhes. Há várias possibilidades, pode ser que dos próprios animais com os quais eles tiveram contato, introduziu-se ali alguma doença entre a população. Mas, de alguma forma, Deus trouxe um juízo. Pode ter sido uma coisa sobrenatural que Deus fez, nada relacionado diretamente às codornizes. Mas, de alguma forma, Deus trouxe juízo e pessoas morreram ali por causa dessa praga. A coisa foi séria, não foram poucos os que morreram. Tantos ali morreram que o povo tomou horror da situação. E o povo realmente entendeu que a sua atitude era uma atitude muito errada. Eles colocaram um nome naquele lugar onde eles ficaram acampados alguns dias ali, e o nome do lugar é, na verdade, o nome que faz referência ao que aconteceu. Esse nome que está aqui é um nome que significa morte da cobiça. Esse é o nome do lugar que eles contam. Sabe o lugar lá da morte da cobiça? Pois é, a gente ficou naquela cobiça lá de carne, comida do Egito.
Deus foi nisso. Então Deus agiu assim, uma forma muito chocante, mas uma forma severa. Mas assim também Deus foi corrigindo o povo e trazendo o juízo sobre o povo, para que o povo não se corrompesse, para que o povo não se esquecesse de com quem eles estavam lidando. Agora, como eu disse, tudo isso é para a nossa advertência, que nós possamos aprender das lições, das experiências dos outros. Diz um provérbio que tem dois modos de se aprender, não é? Você pode aprender pelos erros dos outros ou pelos seus próprios erros. Que nós possamos aprender pelos erros dos outros. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.